persuadere, persuadere, significa fazer crer. Fazer crer significa que a pessoa recebeu uma mensagem, né? E esta mensagem fez com que ela mudasse o seu comportamento. Seja o comportamento ideológico, no caso político, religioso, filosófico, né? Ou um comportamento de consumo. Quem nunca esteve passando os canais de televisão e parou para assistir uma propaganda? Ou ainda, quem nunca se identificou com uma propaganda e se imaginou em determinada situação? Mas você sabe como as campanhas publicitárias afetam a vida das pessoas? Nessa edição do Projeto Piloto, você vai saber mais sobre a publicidade persuasiva. Com a psicologia, eu passei a entender que não era afetar somente a mente das pessoas, né? Ninguém tem esse poder. E eu acho que a publicidade não tem esse poder. Quem tem esse poder são as pessoas mesmas, né? De deixar ou não ser invadido por tal mensagem. E é todo o corpo da pessoa também que entra, né, dentro de uma experiência publicitária, dentro de uma experiência, dentro de uma linguagem publicitária, que às vezes está dentro de uma linguagem cinematográfica, que às vezes está numa linguagem de quadrinhos, está juntando várias coisas. Então a publicidade ela instiga ao consumo, e isso faz com que se mude comportamentos, né? Mas de uma forma muito mais superficial, né? Fica muito no nível do consumo, do que a propaganda. A propaganda nos muda radicalmente de posição, de postura, diante das coisas que estão acontecendo. A prática da propaganda é a gente buscar canais dentro da vida do consumidor. Já não é mais simplesmente estar na mídia, né? É como eu posso entrar na vida deles, como as marcas podem se relacionar com as pessoas ao ponto delas, como se fossem pessoas, falando com pessoas, né? E os filmes do Zafari, eles têm isso, eles têm, o briefing é emocionar pessoas. E mesmo quando fala em conceito do economizar é comprar bem e tal, a gente está buscando a vida das pessoas. Aquela imagem que a gente guardou da infância, aquela imagem do casamento que dura já tantos anos de namoro, é o vô que tem uma história linda com o neto, é vida, é gente, né? Porque não é o consumidor mais, né? A gente não enxerga mais aquela fatia de público de uma forma tão estanque, a gente enxerga pessoas. Eu acho que as propagandas do Bourbon e do Zafari já estão há um tempo em contato com o consumidor, com o cliente que eles querem atingir. Então, aqui no Rio Grande do Sul já virou até um ícone, né? Está muito direcionado para um tipo de público e que tem um apelo, né? E o apelo do Zafari, a gente poderia escolher palavras até, né, que fazem parte e que são persuasivas, aí sim, né? Mas ao mesmo tempo elas são muito simbólicas também, que é a questão da família, que é um tema que o Zafari trabalha de várias formas, né? Eles vêm até repetindo uma forma, que também é uma forma de ser persuasivo, né? Quando tu escolhe, tu busca uma identidade e essa identidade vai sendo replicada, acaba criando então um tipo de vínculo com o consumidor. Com o excesso de informações, a comunicação publicitária atribui aos produtos elementos de impacto para diferenciá-los dos demais. Antes, né, a publicidade ela dava muito mais informações sobre o produto, né? Hoje, ela trabalha muito mais com a persuasão. Por quê? Porque as marcas são muito parecidas, né? Existe pouca diferença entre uma marca e outra, né? Hoje nós temos uma quantidade, um leque do mesmo produto, com o mesmo fim, com diversas marcas. Então, né, a publicidade precisa usar mais a persuasão também, né? E além de me convencer e me gerar uma ação, eu defendo essa marca, né? Ela é a minha marca, ela passa a ser minha, né? É um apoderamento.
Eu entendo como isso, assim, a comunicação. E mesmo que não seja uma marca e não seja publicidade, imagino que a comunicação persuasiva de um artista ou de um filme, né, é aquele que tu te apropria dele. Por que publicidade trabalha tanto em cima de pesquisa de motivação, né? Porque ela quer saber o que o consumidor sente em relação aos produtos. E aí ele vai dar aquilo que o consumidor... Mas isso aí, né, é um valor agregado que vai trabalhar com a imaginação, vai trabalhar com a emoção. Ah, esse produto é maravilhoso, porque é a minha cara. Além da relação com a marca, há outros fatores que ajudam a comunicação persuasiva. A união da razão e da emoção é um deles. Alguns produtos nós só podemos criar mais consumo ou mais adesão à causa, no caso da propaganda, né? A propaganda faz aderir a uma causa, pelos elementos racionais e outros pelos emocionais. Acho que não dá para separar uma coisa, isso é razão e isso é emoção. Eu acho que existe sim uma linguagem mais voltada para a razão e tem outros que já chamam um gênero mais romântico até e que nos levam mais à emoção. Num e no outro estão sempre juntas, né? Só intensidades, então, que diferencia um e outro. É sempre a gente está falando de emoções, por mais que eu tenha que contar informações, estou falando da tua vida. O tempo nada mais é do que as emoções que experimentamos ao longo da vida. Essas são eternas.